Bom, pessoal, então, como comentado anteriormente, né, a disciplina, então, agora ela toma novos ares, ela acaba a parte de mecânica, aquela parte introdutória que foi dada pelo professor Michel, aquela parte que é muito importante e ela serve de base para os nossos próximos passos aqui, tá, da nossa disciplina. Hoje nós vamos começar com alguns conceitos básicos, né, e muito simples de hidrostática, né. Eu vou falar um pouco também o que quer dizer hidrostática, para que a gente estuda isso, quais motivos que nos levam, né, a estudar esse tipo de ciência, formalizar e entender como é que se proceder quando nós temos um problema de hidrostática, né. O fundo de tela eu já deixei meio que sugestivo, né, porque quando nós estamos falando em hidrostática, nós estamos falando em mecânica dos fluidos, né, fluidos em movimento. Mas para entender primeiramente como é que se comportam os fluidos em movimento, eu preciso entender como é que estão os fluidos parados. Por isso que, inicialmente, nós vamos estudar a hidrostática e depois, mais tarde, nós vamos estudar a hidrodinâmica. Tá? Bom, enfim, explicar um pouquinho como é que funciona as minhas aulas, tá? Padrão, geralmente, é praticamente quase certo que todas as minhas aulas serão síncronas, né? Por que eu faço as aulas síncronas? Porque eu gosto de estar junto com os alunos, né, e desenvolver uma aula e surgir as dúvidas aqui naquele momento, mas por algum motivo, porventura eu esteja impossibilitado de estar presente aqui online, né, no horário da nossa disciplina, possivelmente será uma disciplina, uma aula assíncrona a ser postada para vocês e disponibilizada lá também pelo YouTube, né, para ter fácil acesso. Então, toda semana nós temos um encontrinho marcado, seja ele com aulas ao vivo, né, ou aulas gravadas, disponibilizadas para vocês. As aulas, elas têm uma duração, pessoal, no máximo, tá? Estourando 1 hora, tá? Por quê? Porque eu sei que após 40, 45 minutos, a atenção de vocês já está em outro lugar e não numa aula. E às vezes as aulas são muito pesadas, né? Quem já fez disciplinas comigo sabe que algumas vezes as aulas acabam sendo chatas. Então eu não quero que vocês durmam na frente do computador ou que vocês comecem a fazer outras coisas, senão estar aqui focado na disciplina, tá? Porque, como a gente sabe, física é uma disciplina que não é muito fácil, né? Não é uma disciplina que muita gente tem facilidade. Alguns têm facilidade, né? E outros precisam buscar ter essa maior facilidade, esse maior acesso a essa disciplina. Por isso que tem que estar sempre atento e sempre prestando atenção aos conceitos, certo? Bom, pessoal, conteúdo eu já falei aqui, hidrostática, né, e hidrodinâmica, que faz parte do que nós chamamos de mecânica dos fluidos, tá? Mecânica dos fluidos. E também teremos uma partezinha final com termologia, onde nós vamos estudar aqui temperatura, calor, né, e alguns conceitos básicos, né, da termologia, como equilíbrio térmico. Nós vamos estudar também um pouquinho aqui de mudanças de fase, né? Então, são coisas bem rasas em termos da termologia, né? Porque a gente não vai chegar a ver, por exemplo, conceitos mais densos como é o conceito de termodinâmica, né? Então, nós vamos caprichar aqui nessa parte de mecânica dos fluidos, porque é o conteúdo que realmente vocês vão precisar bastante daqui a uns anos, daqui a alguns meses, quem sabe, né, numa disciplina que utilize os conceitos de hidrostática e hidrodinâmica, tá? Pessoal, com relação à frequência de vocês, tá? É importante que vocês participem nas aulas, óbvio, né? Estar presente é sempre bom. Lembrando que isso aqui não é um curso EAD, né? É sempre bom a gente avisar que os alunos acham que, como a gente está remoto, isso aqui é uma disciplina EAD. Não é uma disciplina EAD, a gente só está remoto, né? Então, vocês precisam comprovar de alguma forma que vocês assistiram às aulas, né? Vocês precisam, então, por exemplo, professor, não posso assistir a aula tal dia. Tá, tudo bem, sem problema nenhum, né? Não precisa vir estar aqui às 10:09 aqui para estar presente na disciplina. Tu pode depois assistir lá o videozinho no YouTube, né? E realizar a atividade, né? Todas as aulas, eu vou discriminar algumas atividades para vocês, para que vocês cumpram o restante dos horários da disciplina, né? Não são atividades que vão fazer vocês levarem muito tempo para resolver, vocês não se preocupem com relação a isso, são atividades que servem mais para aprender, fixar mais um pouco o conteúdo, né? Fixar mais um pouco como eu posso, de repente, avaliar vocês no futuro, tá, gente? Então, basicamente,
quase sempre, se vocês fizerem, assistirem às aulas, né, seja ela no modo síncrono ou no modo assíncrono, e marcarem lá, entregarem as atividades lá pelo SIGA, né, geralmente são 3 ou 4 exercícios no máximo, tá? Vocês, obviamente, vão estar com a frequência garantida desse dia, sem problema nenhum, tá? Outra questão aqui, tarefas e avaliações. Essas tarefas que vocês me entregam sempre contam ponto, né? Vão dar aquela ajudinha lá no final do semestre, né? Aquela empurradinha em vocês. Caso vocês não se saiam muito bem na avaliação, que será feita no último dia de aula, através de um questionário no SIGA, tá? Sobre os conteúdos trabalhados por nós, né? Então vai ter lá um questionáriozinho, vocês já devem estar sabendo como é que funciona, né? Todos os professores, a maioria deles fazem questionários, vocês vão lá, resolvam o questionário de marcar, tá? Unido Unité, se quiser fazer, pode fazer sem problema nenhum, tá? Então vai ter a nota da avaliação, mais a nota das tarefas, vai fechar a segunda parte da nota de vocês, fechando a média, tá, pessoal? Então, basicamente, esse vai ser os processos que nós teremos, tá? Então, tarefas mais avaliações, cumprindo tudo isso, disciplina resolvida, né? Disciplina passada e não precisa mais fazer física, por enquanto, né, no curso de agronomia, tá, gente? Beleza? Então, a segunda parte da disciplina de física vai funcionar dessa maneira aqui, tá? Então, e obviamente eu criei aquele grupo de WhatsApp lá, tá? Aquele grupo de WhatsApp, ele serve para a gente trocar informações, né, da disciplina, alguma coisa que aconteça, por exemplo, na semana lá, vocês têm, sei lá, um congresso, uma conferência que vocês impedem que vocês estejam online na hora, né? Então vocês podem me avisar, porque é um canal mais rápido, eu prefiro dessa maneira. Assim como vocês podem, por exemplo, professor, não entendi tal exercício. Vocês podem lá pegar meu contato lá pelo grupo, né? E me chamar no privado sem problema nenhum, tá? Às vezes eu demoro um pouco a responder, mas eu vou te responder sem maiores problemas, tá? Então aquele grupo lá é feito para avisos e para que a gente nos aproxime, para que a gente se aproxime, né, que a gente tenha esse contato mais de colegas e de professor com aluno, tá, gente? Vocês não se acanhem em comentar no grupo ou me chamar ou me avisar sobre alguma coisa, tá? É para isso que ele foi feito. Dito isto, tá, e também quem não quiser entrar no grupo, acha que não precisa, né, os avisos mais importantes serão sempre dados pelo SIGA, tá? Vocês não terão deméritos com relação a isso. Enfim. Mas aí que tá, né, professor? O SIGA funcionar alguma vez na vida? Esse é o problema do SIGA, né? O SIGA é meio... Eu prefiro aproximar, assim, nós pelo WhatsApp. Realmente, tá? Beleza, gente. Então tá. Vamos lá. Vamos começar o nosso conteúdo aqui, pessoal. Tá? Começando sobre os conceitos mais básicos que nós temos sobre física, né, e mecânica dos fluidos, né? Mecânica dos fluidos, então, ela vai descrever o comportamento dos fluidos. Fluido pode ser um líquido, pode ser um gás, né? Ele só não pode ser um sólido, tá? Então, um líquido ou um gás, eles só têm comportamentos de fluidos, né? E toda a mecânica que nós vamos descrever aqui, né, ela pode ser aplicada para esses sistemas, tá? Basicamente, o fluido principal que nós geralmente vamos utilizar, né, para nossas análises, para os nossos problemas, é água e ar, né? São básico. Então, se a gente souber aplicar para a água e para o ar, possivelmente vai conseguir aplicar para qualquer outro tipo de substância, tá? Mas para começar esse estudo e entender, e antes de começar as leis, né, que vão reger a mecânica dos fluidos, a gente tem que ter alguma base, né? E a base inicial, ela vai começar com esse negócio aqui que se chama massa específica, né? E o que vem a ser a massa específica de uma substância, né? Então, a massa específica, ela sempre vai falar sobre uma substância, tá? Ela diz respeito a uma característica de uma determinada substância. Como vocês estão vendo aqui, né, nós temos várias substâncias, alumínio, latão, cobre, ouro, gelo, ferro, chumbo, platina, etc, prata, várias, né? E cada uma delas tem discriminado um valor desse Mi, né, que é a letra grega pelo qual nós identificamos a massa específica. Então, a massa específica, ela é identificada por esse Mi, tá? O Mi, então, ele vai representar essa característica dessa substância com relação, né, à sua, podemos dizer, a sua viscosidade, né? A maneira como ela consegue fluir vai depender muito deste Mi, né? E o que vem a ser esse Mi, se vocês fizerem uma análise dimensional aqui, olha só, gramas por centímetro cúbico, né? Se vocês observarem o que é gramas, gramas é massa, né? Então nós podemos dizer que essa
massa específica aqui, né, ela é uma relação entre massa e volume, certo? O volume que essa substância ocupa. Então, essa relação entre massa e volume, sobre volume, vai nos fornecer a massa específica da minha substância, etc. Tá? Como vocês estão vendo aqui, é muito comum aparecer essa unidade aqui, gramas por centímetro cúbico, tá, gente? Então, é bem comum a gente utilizar, se vocês procurarem massas específicas aí de substâncias no Google, né, é bem comum, é bem possível que vocês façam alguma vez na vida, pelo menos ao longo desse semestre, né, vocês vão achar valores em torno de gramas por centímetro cúbico, né, mas também é usual, e o Sistema Internacional de Medidas, que o professor Michel possivelmente já tem explicado para vocês o que significa, né, que é aquele sistema internacional pelo qual nós padronizamos as medidas que nós fazemos, né? Nós podemos, por exemplo, aqui para a água, que tem uma massa específica de 1 grama por centímetro cúbico, né? Se a gente for trazer para o Sistema Internacional de Medidas, o valor vai virar 1.000 quilogramas por metro cúbico, né? Então, uma relaçãozinha que a gente tem bem direta aqui, ó, para obter a dimensão, né? De quando nós estamos gramas por centímetro cúbico e transformar para quilogramas por centímetro cúbico, é uma relação de 1.000, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se o ferro, vamos pegar o exemplo do ferro ali pela tabelinha, tá? O ferro, ele tem 7,8 gramas por centímetro cúbico, né? Se eu quiser botar ele dentro do Sistema Internacional de Medidas, aqui no SI, tá? O que eu preciso fazer? Basta multiplicar esse cara aqui por 1.000, né? Então, o ferro, na unidade padrão, ele vai ter 7.800 quilogramas por metro cúbico. Isso significa, pessoal, que se a gente pegar um metro cúbico, o que é um metro cúbico? Vamos lembrar, né? É um objeto que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Ele é um cubo, certo? Ele tem dimensões de 1 por 1 por 1, né? Vocês imaginem o tamanho desse negócio, né? 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Imagina se eu colocasse um negócio com ferro ali, puro ferro, significaria que ele teria em torno de 7.800 quilos, né? Então, essa relação aqui dá para a gente entender, assim, a quantidade, né, a massa que um objeto pode ter quando ele está ocupando um certo volume. Então, se eu tenho 1 metro cúbico de ferro, né, eu tenho 7.800 quilos, basicamente, tá? Então, a partir disso, a gente pode observar aqui que tem algumas substâncias que são bem pesadas, né? Olha só o ouro aqui, ó. O ouro 19,3. Nós temos aqui o mercúrio também, é bem pesado, né? Chumbo, né? Pegando alguns valores aqui, que a massa específica, ela nos fornece essa ideia, né? Ela consegue nos dar essa ideia de quão pesado, quanta massa esse objeto consegue ocupar quando ele está dentro do volume, tá? Mas é muito fácil, pessoal, da gente confundir a massa específica com o conceito de densidade. A densidade, pessoal, a gente vai falar dela quando nós estamos falando de um corpo, um objeto, né? A massa específica é quando nós estamos falando de uma substância. Lembrando que um corpo, ele pode ser composto de várias substâncias, né? E este corpo, ele pode ter, então, uma determinada densidade diferente, mesmo que ele tenha, na sua maioria, uma composição de ferro, por exemplo, né? Mas se ele tem uma liga lá com alumínio, a densidade dele já muda, porque nós temos duas massas específicas envolvidas, tá? Então, por isso, pessoal, que é importante a gente falar de densidade também, e ela tem um conceito muito parecido com relação ao massa específica, porque a relação dela também é massa sobre o volume, né? Só que aqui no caso da massa do corpo, né? Que também pode estar em gramas ou quilogramas, aqui embaixo, ou aqui em cima, né, no caso, e embaixo o centímetro cúbico ou metro cúbico, certo? Então, a gente pode determinar a densidade de um corpo, né, dependendo, então, da sua massa que ele ocupa e o volume que ele ocupa. E aqui tem uma questãozinha que é importante para a gente observar, né, que seria uma pergunta: será que um corpo de ferro que tem uma massa específica, olha só a massa específica do corpo de ferro, 7,8 gramas por centímetro cúbico, né? Pode ser menos denso que a água, que tem 1 grama por centímetro cúbico.
E mais tarde a gente vai ver nas leis da física, né, da mecânica dos fluidos, que quando nós temos objetos mais densos que outros, né, por exemplo, eu ponho lá um pedaço de ferro dentro da água, todo mundo sabe o que acontece, né? O ferro vai afundar. Por quê? Porque a densidade dele, ou a massa específica, se esse objeto for puramente de ferro, né, ela é muito maior que a da água. A pergunta aqui em questão é, será que eu consigo botar um corpo de ferro e fazer ele boiar em cima da água? Né? Então, para isso, eu tenho que fazer com que o meu corpo, né, ele tenha um volume que ele vai ocupar, né, muito menor que o volume de água que nós teremos. Né? Então, isso aí seria uma possibilidade que nós teríamos, né, de botar um objeto que tem uma certa densidade maior que o outro, né, boiando. Tá? Mexendo nas relações de volume, já que a massa é um pouco mais difícil da gente modificar. Certo? Bom, pessoal, então eu vou falar um pouquinho também aqui, ó, vou demonstrar para vocês como é que a gente poderia descrever então a densidade de um objeto se nós temos, por exemplo, duas substâncias envolvidas, tá? Duas substâncias envolvidas, tá? Como é que a gente poderia descrever a densidade desse objeto? Vamos supor que eu tenha lá uma substância que tem a densidade A e eu tenho uma outra substância que tem a densidade B, tá? A substância que tem a densidade A, que tem a massa específica, desculpa, gente, tá? Quando eu escrevo Mi é massa específica. Ela é massa desse negócio A sobre o volume que ele ocupa. A massa específica do objeto B seria a massa B sobre o volume B, como a gente bem sabe. Aqui, se eu conseguir escrever, eu vou ficar feliz. Ai, ai, ai. Não é isso que eu quero. Tá? Aqui eu não estou conseguindo escrever porque o meu computador não está deixando. Deixa eu botar mais para o lado aqui. MB sobre volume B. Tá, não vou conseguir escrever o volume B, mas é VB ali, tá, gente? Enfim. Bom, então eu tenho essas duas substâncias. Se eu quiser escrever a densidade dele, pessoal, como é que eu poderia escrever a densidade de um negócio desse? Ele vai ser basicamente, né, a massa específica do A mais a massa específica do B. Né? Só que a gente poderia aqui utilizar algumas relações, né, e relembrar que essa densidade ela não pode ser escrita dessa forma aqui. A gente tem que tomar um cuidado a mais na hora de escrever isso aqui. Essa nova densidade, eu posso escrever ela da seguinte forma, somando as massas que esses dois objetos têm sobre os volumes que eles ocupam desta forma como eu estou escrevendo aqui abaixo. Então, se eu tenho duas substâncias, né, a maneira pelo qual eu poderia, então, escrever o meu objeto, escrever a densidade desse objeto, seria neste formato aqui, tá? Seria neste formato. Ainda, olha só, eu vou pegar um pouquinho na matemática agora com vocês, vamos ver como é que vocês estão, né? Se eu botar a massa A aqui em evidência, ó, essa massa A em evidência, eu posso escrever que a massa A ela vai depender da densidade específica, da massa específica, vezes o volume que esse negócio ocupa. Porque esse volume aqui ele passa lá para cima multiplicando, né? E eu fico com essa coisinha aqui. Beleza? A massa de B, por exemplo, né? Ela pode ser obtida como sendo igualmente, ó, a massa específica vezes o volume de B. Ficando essa coisinha linda que vocês estão vendo aqui, certo? Eu posso pegar aquela equação da densidade aqui, para saber qual é a densidade padrão, né, desse corpo que eu tenho, que tem dois objetos, duas substâncias, né, e modificar de forma que se eu não soubesse a massa de cada um deles, né, eu pudesse calcular essa densidade. Por exemplo, ali no lugar onde tem massa A, eu vou escrever agora, ó, MA vezes VA, mais MB, quem é MB? MB vezes VB, sobre o volume de A mais o volume de B. Então, aqui eu teria duas possibilidades de escrever a densidade, ó, uma em termos da massa e do volume, e outra em termos da massa específica e do volume, certo? Seriam duas possibilidades para calcular a densidade de um corpo que tenha duas substâncias. Tá? Basicamente isso. Eu vi o chat tocar, pessoal, mas como eu disse para vocês, eu não leio, tá? Não consigo ler.
Então, se vocês for uma pergunta importante, vocês abram o microfone e me avisem. Beleza. Seguindo. Vamos fazer aqui um exemplo para vocês observarem, tá? Então, olha só, um cubo feito de material rígido e poroso. Então, nós temos aqui, ó. Sempre bom quando a gente pega um exercício de física, gente, a gente dá uma desenhada, né? Observar como é que poderia ser esse problema, como é que esse problema está acontecendo, né? Desenhar ele para ver como é que está acontecendo. Então, esse corpo aqui, ele tem uma massa M, né? Deixa eu pegar aqui minha borracha aqui. Porque ele tem uma massa Mzão, como está escrito aqui, tem uma massa Mzão, e ocupa um volume V, certo? Depois ele é encharcado, né? Olha só, quando mergulhado em água e após absorver todo o líquido possível, sua densidade passa a ser 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então, nessa primeira situação aqui que eu estou desenhando para vocês, a densidade dele é 0,4 gramas por centímetro cúbico, beleza? Quando ele é colocado dentro da água, ele absorve, né, um objeto poroso, ele agora ganha massa, ele fica com uma massa diferente, certo? Ele fica com uma massa linha, e agora a densidade dele vale 1,2 gramas por centímetro cúbico, certo? Só que o exercício me diz o seguinte, ó, ele pergunta qual a relação entre as massas M e M, né? Considerando que o volume não se altera. Então, o volume do meu objeto aqui, ele não vai se alterar, certo? Então, ele quer saber essa relação entre as massas desses dois objetos. Como é que a gente pode fazer isso aí? Da seguinte forma, tá? Então, é o seguinte, gente. Nós temos aqui a densidade na primeira situação, que eu vou chamar de μ, e densidade, ou massa específica, é massa sobre volume, beleza? Massa sobre volume. No caso aqui é uma massa Mzão, né? Vou tomar cuidado aqui para escrever na mesma nomenclatura, tá, gente? Para não confundir vocês. Então aqui é Mzão. E depois que ele é encharcado, nós temos uma nova densidade para o objeto, porque a massa dele modificou. Se a massa dele modificou e ele está ocupando um volume, o mesmo volume, né? Obviamente que a relação entre massa e volume se alterou, né? Então nós temos M' sobre V. O que é igual entre eles aqui? O que nós temos de igualdade entre eles? O volume não se altera, tá? Então eu posso escrever aqui para esse cara, vou escrever em termos do volume, como é que fica? Fica Mzão sobre μ, certo? Ó, só passei o volume para cá, ele passa multiplicando, e essa massa específica ela passa dividindo, certo? Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso. Porque eu quero resolver exercício, além de tudo, né? O volume na segunda etapa, né? Então, esse aqui na primeira etapa, esse aqui na segunda etapa, tá? Depois de mergulhado. Como é que fica o volume na segunda etapa? Vai ficar a massa que ele tem agora sobre a massa específica dele, certo? Ou a densidade, beleza? Ok, por que eu botei em termos do volume? Porque eu sei que os volumes são iguais. Sabendo que os volumes são iguais, eu acho uma relação entre as duas equações que nós temos para a primeira situação e a segunda situação. Olha só, se os volumes são iguais, tanto na primeira como na segunda situação, eu posso escrever da seguinte forma: M sobre μ, que é igual a M' sobre μ'. Como o exercício está me pedindo uma relação, ó, uma relação entre M e M', certo? Eu posso passar esse M' aqui, deixa eu pegar uma caneta diferente para vocês observarem que eu vou fazer, ó. Eu vou passar esse M' aqui dividindo, porque ele está do outro lado da igualdade, né? E esse M que está dividindo, eu posso passar ele lá para cima multiplicando. A matemática me permite fazer isso, tá? Nesse caso aqui que nós temos só coeficientes que estão, se não temos soma, né, gente? Se eu tivesse uma soma ali, uma subtração, eu já teria que fazer outro artifício matemático. Então, tomem cuidado. Então, olha só, desse jeito nós ficamos com M sobre M', que é igual a μ sobre μ'. Então, qual é a relação entre M e M'? Muito simples, olha só, M sobre M', que são as massas dos objetos depois de encharcado, vai ser o μ antes de ser mergulhado, 0,4, sobre o M depois que ele foi mergulhado, 1,2. Então, qual é a relação, a razão entre essas duas massas? É só pegar a calculadora, vocês podem ter em mãos aí sempre, né, uma calculadora para me ajudar nas contas, inclusive.
0,4 sobre 1,2, que isso aqui é 0,33. Então aqui nós temos uma relação de 0,33, a razão entre as massas M e M'. Beleza? Tranquilo? Professor, Então, fala. o senhor usou o Mi ali, mas seria a densidade, né? Não Sim, seria sim. Vocês vão ver muito que, no caso aqui do exercício, ele fala em densidade, né? Se eu colocasse a densidade no lugar ali, o resultado seria o mesmo, Sim, né? sim, A relação exatamente. entre as massas. Então Não, vocês vão ver... Sim, eu te entendi. outra coisa, tá? Ah. Tá certo. É isso? Sim. Tá? Tanto faz, eu poderia escrever como D aqui, gente, tá? Vocês não se preocupem. É que, bom, enfim, vamos tentar respeitar isso, então. Até agora eu vou tentar fazer mais dessa forma. Se o exercício fala em densidade, eu vou escrever D. Se fala em massa específica, eu vou fazer com M. Não, professor, tranquilo, só porque eu pensei Tá, não? que tivesse perdido alguma coisa, que seria massa, não, mas enfim. Não, porque assim, os conceitos de massa específica e densidade são iguais, basicamente, né? A única diferença é que a massa específica a gente fala para uma substância e a densidade fala para um corpo, só isso, Sim. tá? Uhum. Beleza. Dito isso, seguimos. Vamos ver aqui que nós temos. Aqui nós temos um outro exercício, tá? Esse aqui é o exercício que serve para a gente, inclusive, né, medir a densidade de um objeto, saber qual é a densidade que ele ocupa, tá? Por exemplo, que eu tenho um líquido desconhecido, né? E eu quero saber qual é a densidade desse líquido. Eu preciso só de uma balança, né? De alguns pesos, né? Para equilibrar aqui. E de um recipiente que seja, por exemplo, assim, um recipiente que seja graduado, né? Se tiver graduação, aí fica muito mais fácil. Senão não vai ter que ser no olho. Então, olha só, pessoal. Imagine o seguinte. Então, eu tenho um recipiente que tem 100 centímetros cúbicos, né? E vocês observam que eu tenho aqui quantas divisões? Ó, eu tenho uma divisão, 2 divisões, 3 divisões, 4 divisões, 5 divisões. Então, o que isso significa? Que cada divisão daquelas vai ter quanto? Vai ter 20 centímetros cúbicos, correto? Então, cada uma dessas divisõezinhas aqui vai ter 20 centímetros cúbicos, porque se eu pegar 20 centímetros cúbicos e multiplicar por 5, eu tenho 100 centímetros cúbicos. Beleza? Então, olha só, essa é a primeira coisa. Eu nem li a questão, eu já estou pensando nisso. A gente observa que o líquido, ele está ocupando quanto de volume aqui mesmo? Ele está ocupando 40 centímetros cúbicos. Tranquilo? Beleza? Então, o volume que esse líquido está ocupando é 40 centímetros cúbicos. Então, vamos ler a questão aqui. Eu já peguei essas duas informações, né? A primeira questão que quando está só o copinho aqui, eu tenho 20 gramas, e equilibrando, né? Todo mundo sabe como é que funciona uma balança, né? Eu tenho que equilibrar as massas. Se eu equilibro as massas, o objeto fica em equilíbrio, estático, certo? Ele não fica em movimento. E aí a gente tem uma igualdade, né? Se eu tenho 20 gramas aqui, eu tenho 20 gramas do outro lado. Então, isso é meio óbvio. E aqui eu tenho 100 gramas, beleza? Então, na figura acima está esquematizado um processo que pode ser usado para determinar a densidade de um líquido, por meio de uma balança de braços iguais e um becker graduado. Nas duas situações retratadas, a balança está perfeitamente equilibrada. Neste contexto, a densidade do líquido, bom, essa é a densidade, então é massa sobre volume. Então, o que eu tinha que fazer nesse exercício é entender que eu tinha uma substância, né, que está ocupando 40 centímetros cúbicos, e eu verificava isso através da graduação que nós temos ali do nosso recipiente, certo? E que essa substância, ela tem uma massa de quanto? Ó, é só a gente verificar que com só o recipiente nós tínhamos 20 gramas, com o líquido que nós temos ali, nós temos 100 gramas, ou seja, a massa dele é a diferença entre isso, né? Ou seja, 80 gramas, certo? E o volume que ele ocupa, a gente já tinha concluído que seria os 40 centímetros cúbicos, né? Então, qual é a densidade desse objeto aqui? Vai ser massa, 80, sobre 40, né? Então, a gente sabe aqui, ó, que eu posso cortar 0 com 0, se eu tenho aqui em cima e embaixo, né? Eu fico com 8 sobre 4, que é muito difícil da gente chegar a um resultado, que é 2 gramas por centímetro cúbico, né? Isso nos daria a resposta da letra D, por exemplo, aqui, para responder esse exercício. Então, é um exercício que vocês observam, que aparece em física muitas vezes, né? Exercício tranquilo, simples, mas que a gente tem que estar atento ao contexto, né? Tudo que está acontecendo ali dentro do exercício para conseguir resolver ele, tá? Qualquer rateada aqui, a gente já se perde e não resolve, tá? Beleza, gente? Tranquilo, ó, se ninguém falar nada, eu vou tocando aqui, até porque não passar do meu tempo, né? Gente,
Aí entramos no segundo conceito que nós vamos trabalhar hoje, né? O conceito de pressão, tá? Então, o conceito de pressão e densidade serão trabalhados hoje para que a gente tenha essa base para entrar nas leis dos mecânica dos fluidos na semana que vem, tá? Pessoal, pressão. O que vem a ser pressão, tá? Pressão, vocês podem imaginar o seguinte. Vamos pensar que eu tenho aqui um cilindro e eu tenho um gás aqui dentro, tá? Tem um monte de molécula de gás aqui, tá? Beleza? A gente pode pensar que pressão, por definição, tá? Vou botar aqui, por definição. Pressão é uma relação que nós temos entre a força que essas partículas que estão lá no meu recipiente exercem nas paredes dele, certo? Por área, certo? A área que nós temos ali do nosso recipiente em relação à força que essas partículas estão batendo nas paredes desse recipiente. Então, a relação de pressão é uma relação de força sobre área, certo? Força sobre área. Então, basicamente, pressão é quando eu aplico uma força sobre uma determinada área, né? Então, eu posso realizar uma pressão sobre a minha mão aqui, né? Só realizando uma força sobre a área da minha mão, certo? Se a área... Olha só, aí vem algumas relações. Eu vou tentar desenhar, fazer desenhos aqui, vamos ver se vocês vão me entender. Vou desenhar um pé aqui, tá? Um pé. Beleza? Então, nós temos um pezinho aqui. Esse pé, quando a gente pisa, né? A gente está exercendo uma força, que vocês recém estudaram com o professor Michel. Que força é essa? A força peso. Beleza? Então, aqui, quando eu falo em pressão, eu posso estar falando de qualquer tipo de força que vocês já estudaram. Posso estar falando de força peso, força normal, força de tração, qualquer força, tá? No caso aqui do pé do meu querido aqui, da minha cobaia, né? Ele está exercendo o peso do seu corpo, ou seja, a força do seu corpo, né? Sobre a área que o pé está pegando aqui no chão, na superfície, né? Como vocês estão vendo aqui, o pé dele, se for grande, né? Ele está pegando uma grande área. Se a área é grande, a pressão aplicada é pequena, porque essas duas coisas, pressão e área, são grandezas inversamente proporcionais, beleza? Se a gente tomar um pisão desse carinha aqui, ó, que tem esse pé grande aqui, possivelmente vai doer, pode ser que doa, porque pode ser bem pesado, mas eu tenho certeza que não vai doer mais, agora eu vou ver se eu consigo desenhar bem mesmo, né, que uma mulher com salto, certo? Se a gente tomar um pisão numa mulher com salto, né? Olha só, eu desenhei um sapato horrível aqui, né, gente? Espero que vocês entendam que isso aqui seja um salto. Tá? Um sapato. Vamos tentar melhorar aqui, ó. Olha lá, esse sapato de salto, é salto 15 ainda, né? Gente, se eu tomar um pisão dessa mulher com esse salto aqui, olha a área que ela tá abrangendo ali no salto. Certo? Eu prefiro muito mais tomar um pisão num pé gordo aqui que um salto. Tá? Porque vou pegar e escrever aqui pressão, força sobre área, né? Se a minha área ela é pequenininha, a pressão que eu vou sofrer ali, ela é muito alta, certo? Então, se vocês tiverem essa ideia das relações entre área, né, e pressão aplicada, vocês vão entender muitos efeitos na física, né, que são determinados pela pressão, certo? Então, aqui tem um esqueminha que vocês estão observando, né? Que eu tenho três situações de forças aplicadas. Como vocês muito bem sabem, né? Como o professor Michel explicou, a força, ela é um vetor. Então, dependendo da direção da força que eu vou ter, então, uma relação de pressão. Então, por exemplo, aqui, ó, para essa força, a pressão exercida por essa força N aqui, não sei se vocês estão enxergando, mas ali está escrito Fn, tá? Vai ser basicamente como ela é perpendicular à área, tá? O que é algo perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus, tá? Se é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. A pressão por essa força aqui, Fn, vai ser Fn sobre a área que nós estamos aplicando essa força. Beleza? Se eu quiser calcular a pressão devido a essa força em azul, a força F ali, bom, aí a coisa vai ser um pouquinho mais pegada, porque como a força é um vetor, aquela pressão ali, que eu vou escrever a pressão do azul, tá?
vai ser basicamente a força sobre a área, mas nós teremos uma relação aqui angular, que estará presente, certo? E essa relação angular aqui, eu não sei qual o nível que o professor Michel deu para você sobre vetores, tá? Mas essa relação aqui que nós teremos que decompor este vetor aqui e pegar apenas a componente vertical, porque é apenas a componente vertical que vai exercer força sobre a área, né? E se a gente analisar bem esse probleminha aqui, isso aqui daria uma relação de força, né? Seno do ângulo, tá? Então, para essa situação aqui, se nós temos um ângulo aqui, certo? Pelo qual nós estamos aplicando uma força, a relação aqui, neste caso, porque a componente que vai exercer essa componente que é um cateto oposto, né? Então, isso aqui vai ser uma relação de seno, nesse caso, tá? Beleza? Se eu for calcular a pressão exercida por essa força Ft aqui, Ft, a força Ft vai ser uma relação basicamente de zero. Eu não vou conseguir exercer pressão ali, tá? Porque, como eu disse para vocês, a força ela tem que estar aplicada na vertical, sobre a área, né? Se eu estou aplicando uma força na horizontal, eu não estou exercendo pressão. Eu não exerço pressão. Então, a pressão, neste caso aqui, dessa força Ft aqui, vai ser zero. Neste caso aqui, tá? Beleza? Então, é bom para vocês entenderem como é que a gente analisa essas questões aqui que estão sendo envolvidas quando nós temos relações de força e pressão, tá? Os detalhes da área e os detalhes da força, que é um vetor, tá? Beleza. Seguimos. Bom, vamos pegar aqui, pessoal, mais um pouquinho sobre as unidades de pressão, que serão importantes para a gente, tá? Unidades. Deixa eu ver que hora nós temos. Tá, beleza. Então, nas unidades, gente, basicamente, como vocês viram, pressão é força sobre área, né? Como é que a gente calcula a força? Força é Newton. Como é que a gente calcula a área? A área é a metragem, né, de um terreno, por exemplo. É metro vezes metro, que é metro quadrado. Então, a unidade de pressão padrão que nós temos é o Newton por metro quadrado. Porém, essa unidade aqui, ela foi feita uma homenagem a um grande físico, né, o físico chamado Pascal. Então, a gente chama Newton por metro quadrado de Pascal também. Então, nós podemos, quando nós temos a unidade de força em newtons, e as unidades de área em metro quadrado, nós temos, então, Pascal, beleza? Mas outras unidades de pressão também vão aparecer para nós, e a gente tem que saber como é que elas valem, tá? Porque é muito comum várias unidades de pressão. Inclusive, quem já viu essa maquininha aqui, sabe que ela não mede pressão em Pascal, né? Ela mede em outra unidade. Que unidade é essa de pressão? Isso aqui, para quem não conseguiu distinguir o que é, né? Isso aqui é algo para calibrar os pneus, né? Os pneus de carro, de bicicleta, de moto, etc, né? Então, é o equipamento que tu vai colocar uma pressão lá dentro dos pneus e a gente vai ver ali, e ele vai fazer a medida, né? Tu vai ajustar lá para ele não subir tanto mais, para não deixar com a pressão do ar ali dentro, né, muito forte. E a gente sabe que esse cara aqui, geralmente ele é medido em PSI, tá? Então, ó, por exemplo, então nós temos outras unidades, que, por exemplo, nós temos o PSI, tá? O PSI, que é uma unidade inglesa, tá? Que eu até fiz uma anotação aqui para não... Como ela não é muito usual dentro da física, né? Então, essa unidade aqui é só para vocês saberem o que ela significa, tá? Então, a unidade de pressão em PSI, ela vai ser assim, ó, a força ela é calculada em libra força, tá? E a área, ela é obtida em polegada quadrada. Isso aqui só em inglês mesmo, né? Polegada ao quadrado. Então, para vocês terem uma ideia, né, para saber converter, que é o mais importante para nós, né? O 1 PSI equivale a 6,9 vezes 10 na 3 pascais, tá? Então, quando a gente põe lá 32 PSI na roda de um carro, lá nós estamos botando 32 vezes 6,9 vezes 10 na 3 pascais de pressão dentro do pneu, tá? Isso aqui que é o... Basicamente, se aparecer algum exercício com PSI, o que vai ser importante para vocês é a conversão.
Porque geralmente na física, o padrão, qual é o Sistema Internacional de Medidas? É esse aqui, ó. O Sistema Internacional é Pascal, tá? Porém, tem uma outra unidade que é muito comum aparecer para a gente, tá? Que é a unidade de atmosfera, tá? O ATM, tá? Que significa aqui, ó, atmosfera. Se vocês pegarem aqui, ó, a tradução disso aqui é atmosfera técnica métrica. É o ATM, tá? Que é basicamente, né, todo mundo sabe que nós estamos rodeados de fluidos. Que fluidos são esses? Né? Oxigênio, né, nitrogênio, né, gás carbônico, né? Tem um monte de coisa aqui na volta da gente, porque nós estamos dentro da atmosfera, então nós temos um fluido aqui. E este fluido, pessoal, ele exerce uma pressão sobre a gente, né? E como é que essa pressão é exercida? Para vocês terem uma ideia, essa pressão não é exercida somente para baixo, tá? Essa pressão é exercida em todas as direções, Então, qualquer corpo, né? Ó, essa calculadora aqui tá solta aqui no espaço, essa calculadora sofre pressão em todas as direções dela, tá? Então, o ATM é a unidade padrão quando nós estamos geralmente falando do ozônio, quando nós estamos falando da nossa atmosfera, tá? Para vocês terem uma ideia, então, a medida do ATM, então um ATM é basicamente 1 kg a força, 1 kg a força sobre centímetro quadrado. Então, essa seria basicamente aqui a unidade de ATM. Se a gente for converter e fazer uma relação aqui para o Pascal, que é a unidade padrão, a gente vai obter aqui, ó, que 1 kg a força, na verdade, é em torno de 9,8 newtons, tá? E 1 centímetro quadrado equivale a 1 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, certo? Isso aqui, se a gente fizer essa divisão de 9,8 por 1 vezes 10 na menos 4, se vocês podem fazer na calculadora de vocês aí, para vocês conferirem o resultado, isso aqui dá basicamente, pessoal, 9,8 vezes 10 na 4 pascais, tá? Na física, a gente arredonda esse valor. A gente arredonda para quanto? Para 10 vezes 10 na 4 pascais. Ou seja, um ATM, e essa aqui vai ser a nossa unidade de conversão, tá? Porque isso aqui é aproximado, é aproximadamente 1/10 na 5 pascais. Então, se eu der para vocês um exercício que tenha lá ATM, e vocês saibam que precisam calcular as coisas em Newton, ou quilograma, ou força, ou metro quadrado, ou metro cúbico, saibam que vocês têm que usar a unidade padrão. Qual é a unidade padrão? Pascal. E para transformar um ATM para Pascal, então a gente tem essa relação, que um ATM equivale a 1/10 na 5 pascais. Beleza? Então é isso. Por termos de unidades, é isso aqui que nós temos por enquanto, tá, gente? Essas unidades, principalmente o ATM. O ATM vai aparecer bastante para a gente, tá? Bom, e em cima disso, pessoal, eu trouxe algumas figurinhas aqui para vocês, né, que falam sobre pressão. A famigerada cama de pregos, olha só. A cama de pregos, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a área de prego, né? Então eu posso colocar, inclusive, um balão, botar um peso em cima dele que ele não vai rasgar, né? Porque a pressão é pequena. Lembram? Aumentei a área, a pressão é pequena, certo? É a mesma história aqui, ó. Nós temos uma região de areia movediça e nós temos duas situações. Nós temos um carinha que está aqui, ó, de pé, em pé, né? Ou seja, a área dele aqui é uma área bem pequenininha, ou seja, a pressão que ele está exercendo sobre a areia movediça é maior do que se ele estivesse deitado, como nessa outra situação aqui. Então, ó, duas coisas que nós podemos saber aqui. Se eu tivesse colocado um prego somente aqui, ó, nessa relação, obviamente que o balão teria estourado. Óbvio, pode fazer esse teste, né? Mas se eu fizer uma cama, né, uma cadeirinha de pregos ali, ó, com vários pregos justapostos, né, certamente a pressão vai ser pequena e o objeto não vai estourar, o balão no caso. Beleza? Seguindo, ó, vou fazer alguns exercícios aqui para vocês relembrarem, né, algumas coisas, tá? Bom, pessoal, possivelmente vocês fizeram muito desse exercício do plano inclinado com o professor Michel, né? Nesse exercício aqui, ele quer saber, ó, sendo P1 a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio na situação 1, olha só, então ele tem aqui
está exercendo uma força-peso e, obviamente, uma pressão sobre a superfície. E nessa situação 2 aqui, onde ele está exercendo também uma força-peso aqui, mas qual é a pressão que ele realmente exerce sobre a superfície aqui, né? Então aqui vai ter a pressãozinha, beleza? Se vocês lembrarem, né, o plano inclinado, né, eu tenho que fazer a decomposição das forças-peso aqui, né? Eu vou fazer aqui do ladinho aqui, que eu acho que vocês já viram isso aqui com o professor Michel, tá? Então essa força-peso aqui, pessoal, que está aqui nesse plano inclinado, ela pode ser decomposta como sendo a componente PY aqui e a componente PX. Basicamente, a componente que vai exercer pressão, qual que é? PY, né? E a relação de PY é uma relação de seno-cosseno. Aí a gente vai ter que lembrar, né? No caso aqui da PY para este ângulo que nós temos aqui, é uma relação de cosseno. Então, nós temos que a força-peso vezes o cosseno do ângulo, daqueles 60 graus, vai representar o meu PY. O PX não vai exercer pressão sobre a superfície, então eu não preciso nem usar ele. A única componente aqui no caso 2, na situação 2, que vai exercer pressão vai ser aqui, ó, a componente PY. Na situação 1, obviamente que vai ser o peso ali, a força-peso basicão, tá? Beleza, gente. Como o livrinho que nós estamos ali é o mesmo, a área é a mesma. Então eu vou fazer uma analogia, uma lógica muito parecida com o que eu fiz anteriormente no outro exercício, né? Que eu fiz anteriormente. Eu peguei aqui a definição de pressão, e pressão é força sobre área, né? Beleza? Qual é a força que nós estamos analisando nesse caso? A força-peso, P maiúsculo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a pressão 1 vai ser a força-peso sobre a área, beleza? No caso 2, a pressão 2 vai ser o quê? A força-peso, mas quem é que exerce ali a pressão? É a componente Y, ou seja, cosseno de 60 graus sobre a área. Beleza? Tranquilo? Como o livro é o mesmo, a área que ele ocupa é a mesma, então eu posso igualar a partir das áreas, né? Escrever que a área aqui vai ser Pzão sobre P1, e essa segunda área aqui vai ser P cosseno de 60 graus sobre P2. Qual é a relação que ele quer? Ah, ele quer P2 sobre P1, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos igualar as áreas? Igualzinho eu fiz no outro exercício, hein? Ó, P sobre P1, que é igual a P cosseno de 60 graus sobre P2. Eu quero uma relação de P2 sobre P1, então eu tenho que passar esse P2 lá para cima, e daí eu passo esse P1 dividido, né? Essa outra força-peso. Então vai ficar assim, ó, P2 sobre P1, conforme eu fiz aqui, ó, passei o P2 lá para cima, né? E aqui nós teremos P cosseno de 60 graus sobre P. Gente, isso aqui está multiplicando, né? Vou até pegar uma outra caneta. Ó, P cosseno de 60 está multiplicando. Então eu posso cortar esse P com este P. Então a relação de P2 sobre P1 vai ser uma relação de cosseno de 60 graus. Então P2 sobre P1 vai ser basicamente aqui, ó, pegar a calculadora e escrever cosseno de 60 graus, que é 0,5. A relação entre as pressões é 0,5. Óbvio que a pressão aqui no primeiro caso, ela é maior que a pressão no segundo caso. Quanto que é maior? Um é metade do outro, pelo que a gente está vendo aqui no exercício, né? A pressão nesse caso aqui é metade da pressão nesse caso aqui. Beleza? Tranquilo? Então, essa seria a maneira da gente resolver esse exercício aqui. Deixa eu ver se eu planejei outro. Planejei outro, tá? Então, ó, deixa eu ver depois que nós temos. Aí já tá beleza. Aí nós acabamos a aula. Segurem as pontas aí, gente. Aí está acabando, tá? Mais 5 minutos. Vamos lá. Então, olha só. Para finalizar a aula, eu vou fazer esse exercício aqui. Aí depois vai ter as tarefinhas para vocês. Vocês vão ter uma semana para entregar elas. São 3 exercícios, então sobra tempo, né? Tempo de sobra para vocês fazerem isso. Então, assim, ó, seja uma caixa d'água de massa igual a 8 vezes 10 na 2 kg. Então, ó, nós temos uma caixa d'água. Vou tentar desenhar uma caixa d'água de uma forma melhor aqui. Seja uma caixa d'água aqui, bonitona, né? Essa caixa d'água, ela tem uma massa de 8 vezes 10 na 2 kg.
Apoiada sobre um plano horizontal, beleza, tá aqui o plano horizontal que ela tá apoiada. Tem base quadrada, tá, beleza. Imagine que eu não desenhei circular, tá? A base dela é quadrada, beleza? E a base quadrada é de 2 metros. Então, se a gente fizer uma vista de baixo, aqui, se a gente olhar de baixo, a caixa d'água, ela tem uma base quadrada de 2 por 2, tá? 2 por 2, eu já posso, obviamente, saber que a área dessa caixa d'água é de quanto? 2 ao quadrado, né? A área é lado ao quadrado, ou seja, 4 metros quadrados. Beleza. Contém água. Então, esse negócio contém água e a densidade, a massa específica da água ali, ó, é 1 grama por centímetro cúbico, como a gente está observando ali. Calcule em newtons por metro quadrado e em ATM a pressão média exercida pelo sistema no plano de apoio. No plano de apoio, qual é a pressão exercida por ele? Galera, seguinte, tá? Para fazer esse exercício, o que eu preciso? Eu preciso da pressão, eu preciso da força sobre a área. No caso aqui, como esse negócio está escorado no chão, qual é a força que atua? Lembrar das aulas do professor Michel. Força-peso. Vocês lembram como é que a gente calcula a força-peso? Força-peso é massa vezes gravidade, M vezes G. E o G aqui, olha, até dá no exercício, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, o que eu preciso para calcular essa força-peso? E então aplicar a equação da pressão e descobrir a pressão que ele aplica lá embaixo. Eu preciso saber qual é a massa, né? Quer dizer, isso aí, eu preciso saber qual é a massa do meu objeto. Se eu tenho a massa e eu tenho G, tá tudo resolvido, olha só. Força-peso, tá? Olha só, gente, não confundam a força-peso com a pressão. A pressão é P minúsculo, a força-peso é P maiúsculo. Então, a força-peso é massa vezes gravidade, ou seja, a força-peso vai ser 8 vezes 10 na 2 quilogramas, 8 vezes 10 na 2 quilogramas, vezes a gravidade, que é 10. Então, quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 80 vezes 10 na 2 newtons de força. Beleza? Tranquilo? A área, olha só, a área dessa caixa d'água eu já calculei, a área lá de baixo é a área da base, porque é essa base que vai estar fazendo contato com a superfície. Então, a minha pressão vai ser basicamente, né, a força-peso sobre a área, que é 80 vezes 10 na 2, sobre a área, que é 4, certo? Então, qual é a pressão aplicada lá? Só fazer, eu nem sei por que eu vou pegar a calculadora aqui, né? A gente sabe que isso aqui vai dar 20. Isso aqui é 20 vezes 10 na 2 newtons por metro quadrado, Pascal. Certo? Então, calculei aqui a primeira pressão em pascais, mas ele pede em newton por metro quadrado, que é o Pascal, né? E ATM. Ele pede as duas unidades de pressão para calcular. Então, o que a gente lembra? A gente lembra que um ATM é 10 na 5 pascais. Se eu tenho 20 vezes 10 na 2 pascais, quantos ATM eu tenho? Regrinha de 3, ó. Este é o único momento na física que vocês podem usar a regra de 3. Só multiplicar em cruz aqui, né? Então eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 10 na 5 vezes x, que é igual a 20 vezes 10 na 2, certo? Então o meu x vai ser quanto? 20 vezes 10 na 2 sobre 1, 10 na 5, né? Ó, vou até fazer mais uma linha aqui, ó. 20 vezes 10 na 2 sobre 1 vezes 10 na 5. Então isso aqui é 20 expoente na 2 dividido por 1 expoente na 5, 0,02 ATMs. Então, calculamos a pressão nos dois casos, certo? Os dois casos aqui, ó, em Pascal, calculamos em Pascal, calculamos em ATM, resolvido. Ele deu a densidade, mas nem usamos. Nem foi necessário utilizar a densidade. Beleza, gente? Por hoje estou satisfeito, tá? Então aqui nós temos 3 exercícios para vocês, ó, 3 exercícios para entregar até semana que vem nesse mesmo bate-canal, tá? Na verdade, nesse mesmo bate-canal não, no bate-canal do Siga, tá, gente? Eu vou disponibilizar os slides para vocês agora neste momento lá do Siga, tá?